Olá, Regina! Olá, tudo bem, Tati? Que delícia estar com você nesse mês todo especial. Esse mês tá assim, né? Muito especial mesmo e muita correria para a gente que trabalha com o Ministério da Criança, não é mesmo? Pois é, verdade. Mas os nossos pequenos merecem, né? Oi, Oi, acho que deu uma travadinha. a minha entendo um pouquinho, como eu tô aqui. Então vamos ver se vai dar certo, orando para isso, né? Vai sim. Se Deus quiser, vai dar certo. Gente, para quem não conhece, eu já vi aí. Eu vou desativar os comentários, tá, Regina? Eu já avisei para a galerinha aqui que eu vou desativar os comentários um pouquinho, mas que logo eles vão ter oportunidade de fazer as perguntas. Então, gente, quem quiser já ir fazendo a pergunta, pode colocar nessa interrogaçãozinha aí, que no final a gente responde, ou melhor, Regina responde tudo, né, Regina? Vamos tentar, né? Temos muitas meninas aí bem informadas, atualizadas. Não é? Ai. Para quem não conhece a Regina, eu fiz uma cola aqui, gente, porque ela tem muitas informações aqui para passar para vocês. A Regina é formada em letras, pós-graduada em neuroeducação e contadora de histórias. Regina já esteve aqui numa live. Na verdade, ela ainda vai fazer um vídeo lá para o canal, né, Regina? Porque ela Com tem dicas certeza. maravilhosas. Gente, ela tem dicas maravilhosas sobre como contar histórias, assim. Eu já aprendi muito com você, viu? Imagina. A Regina é líder do Ministério da Criança e do Adolescente da Associação Leste Mato Grossense. Faz um lindo trabalho por lá, né, Regina? Pois é, estamos aí com as nossas crianças. E eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com você, Tati. Obrigada pelo convite novamente. Tati e eu temos estabelecido algumas parcerias. Ela está falando aqui a meu respeito, mas ela é uma mulher muito talentosa, que tem se permitido ser usada por Deus. E é sempre muito gostoso estar em sua companhia, estar aqui com esse público que te acompanha. Boa noite a todas as meninas, a todos que nos acompanham. E vamos juntos nessa noite conversar um pouquinho a respeito desses pequenininhos tão especiais para nós e para o Senhor, sobretudo. Verdade, verdade. Eu te agradeço muito, muito. Regina, então, né? Tem gente, tem várias pessoas por aqui, talvez a live fique salva e vão ver depois também. Antes que a gente comece a falar sobre o rol do berço, o que na verdade é o rol do berço, né? Pode ser que alguém esteja aqui e ainda não está entendendo nada, talvez não acompanhe, assim, não trabalhe no Ministério da Criança, e hoje tem a oportunidade de saber o que é esse rol do berço que a gente está falando aqui. Ok. Na Igreja Adventista, nós temos um trabalho todo especial com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E eles são divididos por faixas etárias. Então, nós temos de 0 a 3, aí de 4 a 7, de 8 a 10, e aí os maiores. Então, a faixa de 0 a 3 anos e 11 meses e 39 dias são as crianças do rol do berço. E aí nós trabalhamos com eles de uma maneira muito especial, totalmente lúdica. Então, esses são as nossas preciosidades. As crianças dessa faixa etária fazem parte do rol do berço, que aí a gente ensina de uma maneira muito especial a esses pequenos a respeito do amor de Deus.
Eu costumo dizer que é a classe mais fofucha da igreja, né? Gente, eu sou muito suspeita porque eles são tão fofos, e é uma delícia estar ali com eles, né? E a maneira como eles aprendem, de repente, se você é professor dos maiores, você não tem aquela interação que você tem com uma criança do jardim ou do hall ou dos primários, mas você tem eles bem pertinho, você acompanha o desenvolvimento e vê o amadurecimento da fé deles. É muito especial trabalhar com o hall do berço. E a gente não quer que eles cresçam para que eles não precisem passar para outra sala. Essa é a verdade, não é? Na realidade, no momento de despedida, a gente fica com o coração bem apertado, né? Porque quando eles vão completar 4 anos, eles precisam ir para outra classe, né? E a gente fica ali com saudade deles. Mas é muito gostoso fazer parte, né, dessa primeira descoberta e desse primeiro contato, né, com as histórias da Bíblia e tudo mais. Na Regina, realidade, no hall... pode falar. Pode falar, Arthur. Não, pode falar. Na realidade, é muito especial no hall, porque é o momento de descoberta e amadurecimento espiritual dessa criança, e nós temos a alegria e o privilégio de fazer parte deste momento, ensinando essa criança. E é um momento onde a base, né? A raiz ali está sendo formada, né? E a criança vem ao mundo, ela não conhece ainda esses conceitos, e nós, juntamente com os pais, temos o privilégio de implantar na mente e no coração dessas crianças. Muito legal. Regina, você sabe me dizer assim, quando que nasceu essa salinha? Né? A partir de quando se começou a ensinar para as crianças nessa faixa etária? Na realidade, a escola sabatina sempre, desde sempre, né? Até fiquei surpresa quando nós estávamos comemorando 25 anos, né? E eu falei assim, gente, mas desde pequena eu frequento a escola sabatina. Mas como oficialização, né? Nós temos há 25 anos. Mas o hall do berço e o jardim foram as primeiras classes da escola sabatina infantil que deram um pontapé inicial. Isso aconteceu em 1900. As primeiras exatamente, em 1900, as primeiras lições primeiro foram para hall e jardim, depois de algum tempo que veio juvenis, primários e juvenis. Então, o marco inicial dessas lições da escola sabatina, do jardim e hall, foi em 1900. Tem um pouquinho de tempo, hein? Bastante tempo, né? Que legal. Você já foi professora, Regina, do Hall do Berço? Hoje você é líder, né, do Ministério. Já foi professora do Hall? Eu sou apaixonada pelo Ministério da Criança, sempre fui muito apaixonada, e eu comecei como professora dos juvenis. E sou apaixonada por essa galera, porque eles argumentam, interagem, e foi muito especial. Mas quando as minhas filhas nasceram, a gente acaba se tornando professora da classe aonde elas estão. E aí eu tive o privilégio, aí eu descobri que existia uma classe tão especial quanto os juvenis, que eu era apaixonada. E aí me apaixonei. E eu fiz o estágio ali no hall do berço em 2 momentos, né? Com a filha mais velha e depois com a caçula. Então, nós passamos pelo hall do berço aproximadamente durante uns 5 anos ali, acompanhando esse momento do hall do berço, né? Ali como professora e mãe nessas classes. Geralmente as professoras do hall, assim, né? A gente chega como mãe, fica por ali, se torna professora. Muitas seguem os filhos e outras, como eu, fiquei lá por 11 anos como professora do hall do berço. 11 anos, Tati! Bastante tempo! Bastante tempo. Agora que eu fui promovida. Eu falo que agora eu fui promovida. Agora eu sou professora dos primários.
E assim, Regina, a gente olha para as crianças, né? Você já até falou um pouquinho, porque a gente olha para as crianças tão pequenininhas, né? Alguns recém-nascidos ali, mas qual a importância dessa sala, né? Na vida dessas crianças? Você que é mãe ou professora, você vai perceber que a rotina do hall é sempre a mesma, né? Tanto é que durante um mês nós contamos a mesma história. Então, assim, nesse período da vida da criança, ela aprende muito através da repetição. Então, é fundamental a repetição e a rotina para que essa criança aprenda. E a criança, ela aprende por imitação. Então, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que ela está ouvindo, ela começa a fazer, igual quando ela aprende a falar, né? De repente, ela começou a falar um nome, mas ela não fala muito correto, não fala de maneira correta, e nós vamos repetindo até que ela tenha condições de fazer essa pronúncia correta. Com as histórias, e a criança, nessa idade, a criança do hall e do jardim, ela tem uma crença muito verdadeira, muito especial. Ali, quando ela sai do hall do berço e está indo para o jardim, a coisa já muda um pouco, mas ela é do hall e o início do jardim, as crenças dela são muito reais, são muito verdadeiras, e ela tem, assim, uma crença muito forte. Então, aquilo que nós ensinamos para as crianças nessa idade são coisas que vão permanecer até durante a vida adulta dela. Então, assim, é a base. Sabe quando você planta, coloca uma sementinha, cuida, e aí é a raiz? Esse é o momento. Porque depois a criança, ela vai o quê? Aprimorar esse conhecimento. O que acontece lá no jardim? No jardim, as histórias, ela vê de forma mais intensa as histórias que ela já vivenciou nesse período do hall. Mas é uma continuidade daquilo que ela já viu. Eu gosto de relacionar muito quando a gente pensa na escola, né? Você pensa no Fundamental 2, que é do 5º ao 9º ano, é um período onde os nossos filhos, os alunos vão aprender muitos conceitos, muitos conteúdos. Aí você acha que ele vai para o ensino médio e ele está aprendendo coisas novas. Ele está aprimorando aquilo que já aprendeu. Então, por isso que essa fase, você que é professor, você que é mãe, que é pai, é tão importante. Você realmente dedicar-se de maneira muito especial para o processo de formação espiritual dessa criança, porque isso vai ficar para a vida, e aí depois ele só vai aprimorar esse conhecimento que ele teve como base ali no hall do berço. Mas a gente vê, é tão importante isso tudo, né? Mas a gente vê que alguns pais ainda têm um pouquinho de resistência e muitas vezes ficam esperando os bebês chegarem, né, completarem alguns mesinhos ali para poder levar para o hall do berço. Mas o que você aconselha assim, aos pais? Nasceu, vai direto para o hall do berço? Na realidade, esse processo já inicia durante a gestação, né, Tati? Já é o momento de você adquirir a lição e contar as histórias para o seu bebê. Fazer ali naquele momento o culto. Mas a criança, depois de algum momento que ela desenvolve a audição, que ela visualiza. Mas quando ela nasce, ela já interiorizou, ela já tem na mente. Eu lembro que com a filha mais velha, né, com as duas meninas, eu sempre fazia o culto e contava para ela. E quando ela nasceu, que nós fizemos o primeiro culto com ela, foi tão impressionante, porque é como se ela já conhecesse, e ela realmente, de fato, já conhecia. Então, mamãe e papai, já nesse momento da gestação. E aí você não tem, eu vou esperar ele crescer um pouco. Claro que quando o bebê nasce, primeiro que você já não vai ao primeiro sábado à igreja, e eu estou colocando, claro que hoje nós estamos vivendo um momento diferente, né? Mas eu creio que logo nós estaremos de volta à nossa realidade, claro que dentro de um contexto diferente, mas o mais normal possível. O quanto antes você levar o seu filho para que ele seja... E a criança também entender o conceito de comunidade,
de estar junto com outras crianças ali. Elas aprendem conosco e com outras crianças na comunidade. É o momento dela dividir, trocar. São coisas que acontecem ali na salinha. E se você espera, porque é aquilo que eu falei, é uma rotina, é hábito estabelecido. Então, assim, pode ser que na primeira vez, nos primeiros sábados, seu filho incomode um pouco, queira sair, esteja incomodado, mas é cada dia um pouquinho. Então, na primeira vez, você fica 20 minutos, depois você fica meia hora, e ela vai se acostumar. E a questão da reverência depende muito de você, pai e mãe. A reverência dessa criança nessa salinha é fundamental que você ajude nesse sentido. E a criança realmente reproduz aquilo que ela vive em casa. Se durante o momento do culto em casa não é um momento de uma rotina, ela vai estranhar. Mas se esse momento do culto é um momento de reverência, sempre no mesmo horário, não vai ser tão difícil a adaptação dela, mas o quanto antes ela for para a salinha. É fundamental. Fundamental. E a criança? Alguns pais falam assim também, ele está dormindo, então eu vou ficar com ele aqui. Vale a criança dormindo, recém-nascido, dormindo ali, escutando as historinhas do hall? Com certeza, você ali naquele ambiente da música, do sejam bem-vindos, o sábado é um dia feliz, um momento de oração, tudo isso já está estabelecendo uma rotina. É o horário que ele dorme. Mas eu não posso ajudar o meu filho nesse processo de adaptação? Eu costumo dizer que hoje a gente vive toda uma questão de uma maternidade em loco, em foco, né? Mas nós não podemos deixar de lado a questão de ensinar os princípios para os nossos filhos. E tudo está relacionado à rotina. Rotina é fundamental. Então, seu filho está dormindo, mas que ele vai conseguir aprender. Daqui a pouco, se você estabelecer um novo horário, ele pode usufruir desse momento. Aí você vai pensar assim, mas é o momento que ele dorme em casa. Mas assim como o sábado é um dia de concessões, também algumas coisas precisam acontecer no sábado. Então a gente não vai mais para a igreja aos sábados porque é o horário que o nosso filho dorme? Não, pelo contrário, né? E é muito verdade isso, assim. Já presenciei muitas crianças, né, com 11 anos de rol do berço, que acontece exatamente isso. Eles começam dormindo, daqui a pouco eles já estão participando, começam a acordar no meio, e eles vão, sim, criando essa rotina. Muito legal isso. Papai do céu, é um processo, né? Sim, é um processo. Sim. É um processo. E aí, quando a gente vem agora, assim, falando diretamente para os professores, né? Na hora ali, eu sei que nós temos professores excelentes no Hall do Berço, que já estão ali, às vezes, há muitos anos, já assim, sabem tudo de cor ali, as histórias e tudo mais, porque elas se repetem. Mas tem muitos que ainda torcem o nariz para o manual. E aí, a gente precisa usar o manual ou não precisa? Eu posso fazer do meu jeito? Olha só, eu preciso dizer algo. Louvado seja Deus pelo material extraordinário que nós temos. Nós temos, assim, de presente, o manual, ele é um norte, é um guia para você caminhar em segurança. E você falou essa questão de professores que já estão há muito tempo, ou alguém que está começando e talvez você tenha algumas habilidades, alguns dons. Eu vou fazer do meu jeito. Eu já sei como é que faz, eu assisti alguma vez. Gente, o manual é perfeito. Do início ao fim, ele tem um roteiro para que você consiga fazer uma escola sabatina que atenda todas as necessidades da criança. Necessidades relacionadas ao nosso currículo Elo da Graça, né? Primeiro, a criança entende o que é graça. Aí, através das ações dela, se relaciona com a comunidade e realiza o serviço. Então, é extraordinário. Ali você tem
o momento inicial de boas-vindas, a gente tem um momento de oração, um momento missionário, a introdução dessa história de maneira lúdica, de uma forma de interagir. Então é muito bem-vindo o nosso manual, sempre. E você usou uma palavra, eu gosto assim, nós todos os dias podemos nos reciclar. Todos os dias eu posso ser a melhor versão de mim mesma. Sempre. Então, assim, quando eu estudo no início da semana, as sinapses, né? Elas acontecem, os insights, para que eu possa entregar o melhor. Quando eu leio essa lição e leio o manual, isso me dá uma bagagem, um suporte, para que eu realmente ofereça o melhor para fundamentar a fé dessa criança. E às vezes algumas pessoas dizem assim, ai, mas tal pessoa é tão criativa. Você sabe que a criatividade, ela não é varinha de condão, né? Ou acendeu a luz e a criatividade vem. A criatividade vem de uma constância, de você realizar algo e aí você está ali, você pede a unção do Espírito Santo, faz a leitura e o extraordinário vai acontecer com você nesse processo, no ato de ensinar. É fundamental acompanhar os nossos materiais. E é interessante que tem algumas igrejas, outras denominações, que entram em contato conosco para que eles possam adquirir esse material, porque eles acham maravilhoso. Ontem eu tive uma experiência dessa. Uma pessoa que queria para que fosse um norte para ela. Olha aí, que legal, que legal. Então, assim, o processo, por exemplo, o Hall do Berço, a gente sabe que a gente conta a história, né, para cantar a musiquinha, aí depois conta a história, repete o verso várias vezes. Então, assim, isso tudo é muito importante, né, Regina? Na realidade, nessa idade também eles são muito musicais. Por isso que tem tantas músicas, né? No Hall do Berço. Eles aprendem também através da música. O verso áureo, né? Ele pode ser cantado. Os gestos também são fundamentais. E você veja o quanto a criança aprende por repetição nessa idade, porque é bem nessa idade que nós vamos fazer dormir. E aí é o momento da história, ou você está numa brincadeira, a criança fala, conta de novo a história de Samuel, de novo a história de Noé. Você não aguenta mais, mas ela quer de novo, porque isso traz segurança e ela conhece, né? Os maiores, se fossem os maiores, iam pedir uma diferente, mas nessa faixa etária, eles querem de novo a mesma música, querem de novo a mesma história. Isso, a repetição é o processo de ensinar essas crianças. E ai de você se pular uma vírgula, né? Ah, não, e o mais interessante é isso, mas não era assim. Essa parte era assim. As palavras que você usou no dia anterior, eles querem que você use novamente, né? Sim. Nada de resumir, né? Nada de resumir. É verdade, isso é verdade. E você falou de repetição, uma preocupação que eu sempre tive lá na salinha do Hall do Berço é a seguinte, porque assim, a história dura um mês inteiro. E aí, se eu conto na primeira semana, você conta na segunda semana e a outra professora na terceira, a outra na quarta, acontece, claro, é a mesma história, mas ela é contada de maneira diferente, né? Então, assim, eu vejo sempre a importância, eu sempre pedi para nossa equipe de Hall do Berço ser a mesma professora contar a história. Então, a mesma professora nesse mês, a mesma professora no outro mês, para que essa repetição fosse, assim, realmente, sabe, fiel, sabe? E logo a gente via as crianças, antes da gente fazer aquela parte, eles já se adiantavam, né? Então, acho isso bem, bem legal, né, Regina? Não, o ideal, se é possível, na salinha que você está, que seja sempre a mesma pessoa ao menos durante um mês, né? O ideal é que fosse a mesma pessoa nas histórias, né? Mas se você, esse mês, tem a pessoa que pode contar todos os dias, é muito legal. Outra coisa que é muito importante, se vocês tiverem uma figura masculina na sala. Isso é muito importante,
porque nós temos formatos diferentes de família, né? Então, temos diferentes formatos de famílias. Então, assim, para que as crianças possam se identificar também com a liderança masculina. É muito legal, inclusive na faixa etária do rol. Todas as classes são importantes, mas também é muito legal. Então, fiquem atentas, priorizem esse aspecto de ter sempre uma professora com a lição, né? Se possível, ao menos durante esse mês, porque é muito pertinente, é real o que você falou. Eu conto de um jeito, você conta de outra forma. Então, para a criança, para ela criar uma identidade, a maneira e ter assim ali muito segura a forma como ela depreende aquela história, é importante que seja uma pessoa, apenas uma pessoa. Ah, e aí se essa pessoa adoeceu ou faltou? Aí são situações diferentes, né? Que nós vamos nos adequar. Legal. A gente até criava lá já assim, no começo do ano, se puder, assim, no começo do ano, já fazer uma lista ali das histórias, uma planilha com todas as histórias, e aí você já sabe, olha, eu vou ficar responsável por tal sala, ou por tal história, né? A história de janeiro, sei lá, março e julho, porque justamente para isso, né? A não ser em caso de doença, eu não precisar faltar, já ter aquele compromisso certo de estar lá. Mas eu nunca tinha pensado nisso, que poderia ser melhor para as crianças que a mesma pessoa contasse a história ali o ano inteiro. Legal. Regina, e como atrair assim, essas crianças? São tão pequenininhos, né? Como atrair a atenção deles aqui para a professora que está contando essa história? Na realidade, desde o primeiro instante, eu costumo dizer, eu penso o seguinte, que é uma das salas, das classes, que nós mais deveríamos investir, né? Mas se você, a sua igreja não tem tantos recursos, então aproveita para falar com aquela irmã que ela tem o dom de fazer artesanatos. Então, assim, já no primeiro momento, a criança é muito musical, como eu te falei, como já falei. Então, no momento do louvor, use bandinhas, chocalhos, você pode usar latinha de fermento para fazer o barulho. Então, assim, o ideal é você reveste, dá um para cada criança. Você poderia ter um saquinho onde tem os objetos do louvor, e aí ali todos os materiais lúdicos, né, para esse momento do louvor. Aí, no momento da ofertinha, que tal você preparar um saquinho para que a criança possa ofertar? Aí a criança não coloca a mão no dinheiro, a mãe já colocou dentro da sacolinha. Então, assim, a criança está participando, ela está fazendo, não é a mãe ou o pai que vai colocar a ofertinha. É ela, no momento do louvor, ela está segurando o chocalho, ela está segurando um instrumento. Então, a gente já vê a participação dela. A professora que vai contar a carta missionária pode usar bonecos, né? Ah, se são bonecos africanos, nós temos bebês negros, né? Bonecas. Ah, se são bonecos japoneses, pega um bonequinho simples, faz um olhinho. Então a criança pega, ela toca no momento da oração, leve essas crianças a se ajoelharem. Se é bebê de colo, você tem o hall dividido por faixas etárias, porque às vezes nós temos hall A e hall B, né? Então, nesse momento, tem um tapete ou almofadinhas, e aí ali as mães vão com as crianças e se ajoelham. Se as crianças são maiores, eles vão. Coloque sempre uma música que a criança já relaciona. É o momento da oração. Então, essas crianças vão até o tapete. Então, assim, nós vamos direcionando. E no momento da história? No momento da história, gente, eu já penso assim que com o rol do berço, nós podemos nos vestir. Dependendo da história bíblica, você pode se vestir. Ah, é a história de Ana, né? De Ana, quando pediu o bebê. Então, ela sempre vai estar vestida. É a história do pequeno Samuel, aí nós usamos uma criança.
para vestir cada dia uma criança. Mas se é uma história que a gente fala, a história do rol tem a criação, tem Noé, né? Tem Jonas. Nesse momento da história, gente, você pode ter, talvez, criar recursos que estão na sua mão e a criança consegue visualizar, ok? A criança consegue visualizar os recursos na sua mão. Eu não tenho aqui. Desculpa, eu não preparei. Então, a criança ela vai estar sempre visualizando o recurso ali na sua mão. Então, na altura dos olhos dela e grande, porque as crianças são pequenas. Se são crianças maiores e você colocou longe, elas conseguem identificar. Mas as crianças pequenas, a criança é pequena, o recurso é maior, não é? Então, assim, o ideal é que o recurso seja maior para que essa criança possa visualizar. Ah, é a história de Noé. Que tal eu ter um dedoche para cada criança com um animalzinho? E aí, na hora, ela interage nessa história. Isso é muito interessante. Então, são maneiras que nós vamos despertar o interesse dessa criança. Legal, muito legal. E usar feltro, né? O antigo feltro, ainda a gente ainda consegue usar de alguma maneira? Ou é melhor mesmo assim, a gente substituir o feltro? Eu gosto, dependendo da forma como você usa, né? Tem pessoas que usam só lá no flanelógrafo para uma decoração da sala. Mas eu acho que depende da maneira como nós usamos. Eu acho que quanto mais lúdico você puder tornar o processo, porque o feltro só com o desenho, ele é apenas uma imagem, né? Digamos assim. Ele ali no flanelógrafo paradinho, ele é apenas uma imagem. Mas a partir do momento que você usa ele próximo da criança, que ela consegue visualizar, você leva. Aí tem alguns que a gente pode costurar, colocar o fundo, coloca na mãozinha da criança, ele passa a ser interativo. Porque feltro para ficar no flanelógrafo... porque se for para ele ficar parado no flanelógrafo, você pode pegar qualquer imagem, não tem razão de ser, né? Tem em feltro aquela de todos os animais cantam, né? Que tem a abelhinha e tal. Aí sim, porque a criança investe na mão. Tati, eu tenho um minutinho para pegar algo para mostrar para elas? Sim, pode ir lá. Minutinho só um minutinho. Eu aproveito e ativo os comentários aqui, se vocês quiserem falando alguma coisa. Enquanto a gente recebe aqui espera a Reginaldo. Todos vocês que estão aqui são professores do rol? Saudade do Rosinho. Também amo o Rosinho. Mas agora eu tô bem balançada, viu? Vou falar pra vocês que eu tô bem balançada. Quando as crianças choram, vamos perguntar pra ela quando... Olha só, Tati falou do feltro. Eu queria contar essa história. Quem acompanhou a nossa live anterior, eu mostrei. Eu queria contar a história de Eliseu e a Sunamita para as crianças. Mas eu fiquei pensando, como que eu vou contar? Não usar o feltro por feltro. Então, eu peguei uma caixa e colei os personagens. Gente, super simples, com cola quente, uma caixa de papelão, revesti de tecido, você pode revestir com papel. E aí eu colei o feltro. Na realidade, nem precisava ser feltro, eu tinha feltro. Poderia ser imagens que você imprime da internet. Coloquei aqui a história, o quarto de Eliseu, aí o momento da conversa dele com a Sunamita, do que ela realmente precisava ter, o sonho da vida dela. E aí depois ela falou para Eliseu que ela queria muito ter um bebê, e quando ela
No ano seguinte, Eliseu retornou e ela tinha tido um lindo presente, né? Então, você tem que tornar interativo. As crianças precisam disso. Feltro por feltro, usa uma imagem. Mas se você for usar, tente torná-lo interativo. Hoje, as crianças aprendem de forma diferente. Então, nós precisamos ensinar de maneira diferente também, a cada dia. Quando eu falei da história de Jonas, olha só, eu fiz um peixe e aí eu coloco na minha mão. Então, eu me aproximo bastante das crianças, né? Você pode fazer esse peixe de EVA, você pode fazer de um papel colorido, mas coloca na sua mão. Tem muitas dicas na internet com caixa de leite. Tem várias maneiras, mas coloca na mão, mostra para ela, torna vívida a história para a criança, né? Então, isso se torna muito significativo. Podem tocar, né? Pegar. Sim, eles podem tocar. E isso, essa expressão, essa palavra tocar, é fundamental. Eles precisam, a criança aprende por imitação e através do quê? Das digitais, o toque, né? Então, ela precisa tocar. Aqui, ó, o chocalho, né? Você pode usar. Esse aqui é indígena, mas você faz com com latinha de fermento, você faz com caixinha, ou compra, tem nessas lojas que eram 99. Isso aqui, gente, o rol do berço vai usar o resto da vida. É algo que você vai investir e vai usar sempre, sempre, sempre. Nos louvai todas as crianças, né? Então, assim, são coisas que vão tornar esse momento muito especial para a criança. Tá bom? Muito legal essas dicas, Regina. E aí, as crianças, o que usar ali na sala? Porque a gente fala dos objetos, das coisas ali para eles, mas de decoração. Muitas vezes a decoração pode ali atrapalhar, né, Regina? Gente, eu penso que nós... Cuidado, só um pouquinho. Eu penso que hoje menos é mais. Quando eu falo menos é mais, que às vezes a gente passa madrugadas preparando toda uma decoração. Para a criança vai ser muito mais significativo aquilo que você faz com ela. Eu não estou dizendo que nós não vamos mais decorar a sala, não é isso. É importante, eu acho que é importante você ter lá a data de aniversário dessas crianças, essa comemoração, aquele bolo que vai ser da oferta de gratidão. Nós queremos ensinar isso para as crianças, então isso é muito importante. Você também vai ter na sala o cantinho de oração, ok? E você vai ter o lugar ali da lição. O incentivo de presença, gente, eu acho que é mais importante o incentivo do estudo do verso áureo. Tá? E nem sempre precisa de um cantinho. E aí é muito importante a identificação nessa sala. A identificação nessa sala é muito importante. E o rol do berço, o que você usou praticamente na primeira história, você usa o mês todo. Tá conectado. Aí, pronto. Ai. Oi, meninas, desculpe, tem dia que aqui... Desculpe, assim, tem dias que... Online é assim. Aonde nós... Bom, a gente tá quase, o nosso tempo já tá quase acabando. Tô olhando aqui, a gente tem mais uns 12 minutinhos. Nós estávamos, não lembro exatamente onde a gente parou. Mas, Regina, voltando aqui falar da salinha, qual a melhor maneira de acomodar essas crianças? Você acha assim, deixá-las soltas no chão, na cadeirinha, aquela cadeirinha que sempre tomba para um lado e para o outro? Ou melhor deixá-las presas, assim, de alguma maneira, num cadeirão, alguma coisa assim? Quando na sua igreja tem o A e o B, eu acho que o ideal é que se tenham
quando eles são pequenos, eles ficam no bebê conforto, né? Os pais levam e ficam no bebê conforto. Nessa fase é muito tranquilo. Gente, eu já fui de uma igreja muito simples e muito pobre. Eu lembro que a igreja não tinha condições, né? E, na realidade, nunca foi plano do Senhor que isso acontecesse com as nossas igrejas. Tanto é que o ideal não é fazer campanhas para arrecadar fundos. Mas eu entrei numa salinha que não tinha nada. As crianças sentavam nos bancos e as perninhas ficavam levantadas, né? E eu não tenho condições. Então, eu fiz um pacto com Deus, eu dei uma boa oferta, mas ainda não era suficiente. E eu pedi para alguns pais ajudarem na aquisição de cadeiras. O ideal para o hall do berço, gente, estou falando de ideal, o ideal nem sempre é o meu melhor, o que eu posso oferecer. Seriam bancos que tem aquela divisão e no meio tem um tecido que fica as perninhas da criança no meio. Então, assim, ele é próprio. Então, as crianças ficam ali bem acomodadinhos, não vai virar, porque numa cadeira muito leve a criança vai virar, pode cair, se machucar, né? Então, assim, especialmente muito leve, eles tiram do lugar e aí às vezes a gente perde o controle, porque a gente tem em realidade de igrejas que é uma professora na classe, ela não tem ninguém que auxilia. E aí como é que ela vai cuidar? Então assim, gente, o ideal seriam esses bancos. Eu não estou falando que lá na sua igreja você tem que ter. Se você tem assim as cadeirinhas, louvado seja Deus, mas se vocês puderem pensar em algo que ofereça até mais segurança para as crianças, é o ideal. E os menores, os pais levam no bebê conforto, né? Sabe que a gente fez lá, aqui na igreja aqui de São Paulo, a gente fez uns cadeirões, a gente mandou o marceneiro fazer, também assim, com muita luta, todo mundo dando oferta, todo mundo ajudando, e nós mandamos fazer uns cadeirões. Porque, assim, tem aquela dificuldade das professoras ser muito baixinhas, as professoras ficarem de joelho ali, né? E, às vezes, a roupa incomoda um pouco da maneira, né? Alguns pais na sala, enfim. E aí a gente mandou fazer uns cadeirões onde as crianças ficavam da nossa altura. Assim, né? Elas sentadinhas, elas ficavam ali do nosso, né? Pra gente mostrar as coisas ali já na altura dos olhos dela. E foi uma bênção. Sim. A única coisa que a gente precisava fazer realmente é na hora da oração, na hora das crianças se ajoelharem ou participarem, por exemplo, entrar no barquinho, essas coisas assim, a gente realmente precisava tirar a criança e colocar. Tinha que tirar. Tinha que tirar. E eles acostumavam, viu? Eles acostumavam a sair na horinha certa, voltar, sem choro. A rotina estabelecida, né? Rotina, a repetição, aí o aprendizado, né? Para as igrejas que não têm condições de fazer uma acomodação, um banco à altura, tem uma dica, porque realmente os pais, às vezes é um pai que está na sala, a professora precisa se abaixar, pegar algo, dá para fazer um avental comprido, como se fosse uma saia godê. Então, tenha sempre no hall 1 ou 2, que aí minimiza. Você coloca em cima da sua roupa, fica super bonitinho esse avental, que é como se fosse uma saia. E aí você pode se movimentar sem nenhum desconforto ali na classe. Melhor. E na hora de receber essas crianças? Algumas choram, não querem entrar. E aí, o que a gente faz? Então, porque passou uma semana, né? E assim, gente, é como escola. O primeiro mês dessa criança que nunca foi, você vai ter que ter todo um jogo de cintura. Mas eu penso que o amor e a simpatia é fundamental. Agora, assim, se a criança está chorando muito e você fala assim, daqui, meu pai, que ela vai ficar? Será que ela vai ficar? Talvez, às vezes, a salinha é muito pequena e você não tem como pedir para o pai ficar ali. Mas será que, assim,
nos primeiros sábados, pedir para o pai ficar, acompanhar, acalmar. Aí depois você vai tentando pegar. Ou se não, de repente, essa criança ficou uns 2 sábados com o pai, se acalmou. Aí quando foi para ficar com você, despencou a chorar de novo. Pai, deixa ela 10 minutos. E aí você volta a buscar. Depois, pai, deixa 20 minutos. E é um processo gradual de adaptação. Mas atrapalha todo o andamento, ela chora e não sei o quê. Como que eu vou fazer esses 10 minutos que ela fica? É um auê. Mas nós estamos para servir, meninas. Nós estamos para ensinar. E às vezes você vai lidar com pais que é o pai que não quer se desprender. Então aí você também entra nesse processo. Pai, fica tranquilo. Fica tranquila, mãezinha. Ela vai ficar bem, nós vamos cuidar. Se qualquer coisa acontecer, eu te aviso, tá? E aí, tenta pensar assim, olha, como a sala é muito pequena, mãezinha, nós podemos deixar você ficar no primeiro e no segundo sábado, porque você está vendo as nossas acomodações. Porque às vezes você vai ter mãe que tem criança já grande, não é bebê e quer ficar ali junto com a criança, né? Então, assim, é desafiador. Às vezes você também vai ter pais que vão e ficam conversando. Gente, ajuda as profs, os papais e as mamães que estão aqui. Por favor, o momento que você está lá com o seu filho é para que você motive ele a fazer as atividades da salinha. Não bater papo, deixa para o momento que você vai dar o lanche para o seu filho, no final do culto, mas não na sala. Como que essa criança vai aprender a respeito de reverência? Então, assim, é uma via de mão dupla. Pais e professores, né? Fazendo o melhor para o desenvolvimento dessa criança. Lembre-se que você está educando ele para a eternidade. Essa criança para a eternidade. E às vezes você fala ali, prof, de amor, de bondade, mas você não consegue tratar uma criança assim, aí a gente perdeu tudo, né? Ok? Então é fundamental. Tati, nós temos 4 minutinhos para a live não cair, né? Exatamente. E a gente já está um pouco traumatizada, né, Regina? Porque Pois é, por isso que eu falei, né? Ai. Mas você já falou, eu ia perguntar se os pais deveriam ou não estar na sala, se era melhor que eles estivessem ou não. Mas eu acho que ali os pais de primeira viagem, talvez ali só para aprender como fazer o culto, talvez seria importante, né, como estudar com essa criança, eles terem ali uma noçãozinha na sala, né? Sim, esses paizinhos que o bebê... E outra coisa, vamos pensar em nós quando tivemos o nosso primeiro filho. A gente queria estar junto, a gente queria... Então, nesse momento, né, e eu fico pensando, eu nunca tinha me visto numa sala de hall do berço. Então, quando eu comecei a frequentar ali para levar a minha filha, nossa, eu falei assim, gente, eu quero aprender, eu quero ensinar. Porque era muito diferente ensinar juvenis a ensinar crianças pequenas. Então, esse pai, ele precisa aprender, aí ele faz no culto doméstico. Tem pais que mudam e melhoram o relacionamento dele com Deus nesse período, né? Mas é importante também a gente identificar qual pai que está ali só porque talvez ele não quer um compromisso, lá na escola sabatina, uma responsabilidade, tem tudo isso. Nós acolhemos esses paizinhos, né? Se a sua sala tem um espaço, porque é muito importante a gente considerar isso, né? Porque a gente tem realidades de igrejas menores que não tem como absorver todos nessa salinha. E aí o pai vai ter que ter esse olhar também para entender isso. E aí a gente, de repente, deixa um ou 2 pais para ajudar nessa demanda com as crianças pequenas, e aí os outros podem ficar à vontade, né, para o culto. Mas os primeiro mês, segundo mês, é muito importante para ele estabelecer essa rotina com o filho, né? Seria uma possibilidade, se ele não vivenciou isso ainda. Né? Regina, eu quero te agradecer, assim, a gente ficaria aqui mais 1 hora falando de hall do berço, dessas dicas maravilhosas que você trouxe aqui pra gente, esses esclarecimentos, mas o nosso tempo está acabando, né?
Antes de finalizar, eu quero tirar um print aqui, se você que está assistindo puder tirar também, compartilhar lá nos seus stories e convidar as pessoas para assistirem aqui, se você gostou dessas dicas. Vai ser bem importante para a gente. Pode marcar a gente lá, né, Regina? Que aí a gente Por favor, compartilha. tá? Então, vamos dar um enquanto você faz o print, eu vou compartilhar um texto bíblico com elas, tá? De Isaías, que fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que é melhor para você. Se você é pai ou mãe, ser ensinado pelo Senhor em todos os aspectos, para que nós possamos ensinar os nossos pequenos o caminho para o céu. Fundamentar essa experiência, essa jornada extraordinária ao lado do Senhor Jesus. Foi um prazer estar aqui com você, Tati. Um prazer estar com você, pai, mãe, professor, professora. Um beijo gigante no Muito obrigada, viu, Regina? E aí, meninas, se tiverem mais perguntas, dúvidas, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo, né? Tá bom, Regina? Tá joia. Deixa eu ver aqui, ó. Enquanto a gente tem alguns minutinhos, se vocês tiverem uma pergunta, às vezes dá tempo de... Não, acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Gente, beijo. Obrigada. Tchau.